Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo da série Respondendo Comentários, que é uma série de vídeos que eu quero tentar trazer toda semana comentando comentários que vocês deixam aqui no canal. Muitas vezes vocês deixam comentários interessantes que levantam discussões interessantes e eu quero começar a trazer para cá. Então, sempre que você vê um vídeo aqui no canal, os shorts, pode deixar seu comentário que eu vou tentar trazer os mais interessantes para a gente discutir aqui e pode ser que o próximo seja o seu. Então, pode deixar sua dúvida, eu posso falar de investimento, de economia, de empresas específicas, stocks, REITs, ações aqui no Brasil. Então, sempre que você vê um vídeo nosso aí, sinta-se à vontade para comentar. E eu também sempre respondo todo mundo, tá? Então, nunca ficou ninguém sem ser respondido aqui no canal. Eu garanto, porque eu pessoalmente respondo todos os comentários. Agora, sem mais delongas, vamos para as 3 perguntas que eu separei para hoje. E o primeiro comentário aqui é o da Angélica. Ela comenta: a necessidade e pressão pela substituição de combustíveis fósseis por alternativas mais amigáveis ao meio ambiente deve se intensificar com o passar do tempo. Pensando nisso, esse setor seria impactado negativamente no longo prazo. O que acha sobre? Bom, Angélica, essa minha resposta eu vou dividir em 3 segmentos, tá? O primeiro é respondendo diretamente a sua pergunta. Vai ser impactado negativamente o setor? Sim, possivelmente o setor vai ser impactado negativamente e todo mundo já sabe disso, tá? Sim, a gente tende a ter uma redução na utilização do petróleo no longo prazo e sim, isso teoricamente impacta negativamente o setor, porque é um setor que você tem uma redução na demanda por qualquer que seja o produto que esse setor venda, é negativo para aquele setor. Agora, a segunda parte dessa resposta que eu quero dar para você é se isso impacta negativamente as empresas, né? Se vale ou não a pena investir sabendo desse primeiro dado. E a resposta para essa pergunta é que, independente da velocidade em que a gente vai ter essa substituição do petróleo na economia, muito possivelmente vai sim valer a pena investir nas empresas. Isso porque vai demorar décadas para essa substituição acontecer. É a mesma coisa da gente se preocupar com alguma coisa que vai acontecer daqui a 200 anos, sendo que a gente vai viver investindo 30, 40 anos. Então, eu acho que é uma preocupação e um alarmismo muito grande. Então, a gente aqui no GA, a gente é muito mais neutro ou até mesmo otimista com teses do petróleo, então a gente não acredita muito nessa tese apocalíptica de que o petróleo vai acabar e que as pessoas vão deixar de utilizar, que vai cair a demanda fortemente no curto prazo. Até porque, trazendo um dado interessante aqui para você, na apresentação da Tupi em 2019, ela trouxe a expectativa de uma agência a respeito do quanto o petróleo seria utilizado no futuro. E para vocês terem ideia, lá em 2019, a expectativa é que até 2040 o petróleo ainda correspondesse por cerca de 28% de toda a energia demandada no mundo. E lembrando que a tese mais forte contra o petróleo é para a utilização nos carros, mas o petróleo ele é muito utilizado para geração de energia, principalmente na Ásia. Então, ele acaba tendo essa proteção, porque muito dificilmente os países vão deixar de utilizar o petróleo para produção de energia, porque é uma fonte de geração de energia barata e também é uma geração que não é intermitente. Então, você consegue gerar energia independente se está ventando, se está chovendo. Então, ela consegue gerar de uma forma mais segura. Então, dificilmente os países vão abandonar essa fonte de energia, tá? Por ser barata e por essa questão que eu comentei. E um segundo ponto, né? Por que eu trouxe esse dado de 2019? Não tem um dado mais atualizado? Temos sim. Mas para vocês terem ideia, a expectativa de que o petróleo continuaria sendo relevante no mundo foi antes da pandemia. Então vocês imaginem o quanto que as pessoas não perceberam que não dá para viver sem petróleo depois da pandemia, né? Porque ali na pandemia a gente teve um choque de oferta e demanda em alguns setores e o petróleo acabou subindo demais. Isso impactou a vida de todo mundo. Toda a logística global, toda a indústria global ficou muito mais cara, a geração de energia global ficou muito mais cara e afetou o poder de compra no mundo todo, até em países desenvolvidos. Então, se 2019 as pessoas e agências acreditavam que 2040 ainda era uma data tranquila para o petróleo, vocês imaginem hoje o que eles estão achando. Provavelmente essa data de substituição do petróleo foi jogada ainda mais para frente. Então, isso deixa a gente tranquilo em recomendar e investir pessoalmente em teses de petróleo. E também a gente tem que lembrar que o setor é importante sim, mas a empresa sempre vai ser mais importante. Então, mesmo que a gente tenha uma queda na demanda do petróleo, a gente tem empresas aqui no Brasil que tem um custo de produção de 6 dólares, 7 dólares. Então, a não ser que o petróleo caia para 20, o que é muito difícil, 20, 30 dólares, essas empresas vão continuar lucrativas e vão continuar lucrativas por décadas que virão pela frente. Então, será que realmente tem esse alarmismo todo? E o terceiro ponto dessa discussão é que justamente o setor de petróleo ele é um pouco diferente.
Mesmo que caia a demanda por petróleo lá no futuro, isso não quer dizer que vai cair o preço do petróleo, porque o petróleo ele é uma commodity que tem um quartel, né? A OPEC ali comanda a maior parte da produção de petróleo mundial. Então, se a demanda cair, o que vocês acham que a OPEC vai fazer? Ela vai continuar produzindo a mesma quantidade para o preço cair? Muito possivelmente eles vão reduzir, frear a produção para manter o preço num patamar que eles acham que é bom para eles, que é viável para eles. Hoje esse patamar ele gira em volta de 60, 70 dólares. Então vamos imaginar que seria um valor parecido com o que hoje são 60, 70 dólares lá no futuro. A PetroRio, a Petrobras, a 3R, a Enalta provavelmente continuariam ganhando dinheiro com esse patamar de preço. Então são preocupações que, na minha visão, não fazem tanto sentido, tá? E já falando mais da terceira parte da resposta dessa pergunta, é que a gente não pode investir com esses medos de coisas que a gente não tem controle, né? A gente não sabe o que vai ser do setor de petróleo daqui a 10 anos, do setor de papel, do setor de frigoríficos, do setor de tecnologia, do setor industrial. Muita coisa pode ser disruptada. Então, sempre busquem investir em boas empresas, empresas que estejam dentro do perfil de vocês e acompanhar, né, a evolução dos fundamentos da empresa, sempre investir através dos fundamentos, justamente para vocês não ficarem perdidos nessas narrativas, né? As narrativas, o carro elétrico, o carro a combustão, indústria 5.0, o agro 5.0, a gente tem narrativas todos os anos, né? Quem não lembra, 2, 3 anos atrás, as narrativas de criptomoedas, de NFT, e quem investiu naquilo achando que era o futuro, acabou perdendo muito dinheiro. Então, não invista em narrativa, escolha uma boa empresa que esteja dando bons resultados e que ela, com certeza, vai pensar nisso, né? Essa preocupação não tem que ser sua, é da empresa, é a PetroRio que tem que se preocupar com o que vai acontecer com o petróleo daqui a 10 anos, não o investidor. E o segundo comentário que eu resolvi trazer aqui é do Matheus, que ele comenta que a Vibra ganhou tudo de graça quando um certo verme privatizou a BR Distribuidora muito a menos do que ela valia. Primeiro, Matheus, antes de partir para a resposta dessa pergunta, só comentar que a BR ela foi vendida em governos diferentes, então não sei quem você está chamando de verme, porque uma parte foi no governo Temer, a parte final no governo Bolsonaro, tá? A respeito dessa pergunta, por que eu achei... Pergunta não, comentário, né? Afirmação, por que eu achei interessante trazer aqui? Porque muita gente, no mercado e fora do mercado, acredita que as empresas têm um valor intrínseco, né? E você consegue claramente enxergar que uma empresa foi vendida acima do que vale ou foi vendida abaixo do que vale. E o que eu queria trazer aqui para a discussão é que justamente não existe esse conceito de valor intrínseco. O que você tem no mercado é justamente o que o mercado aceita ou não pagar. Então, se a BR Distribuidora foi vendida, segundo o Matheus aqui, a um preço muito barato, é porque é o preço que o mercado aceitava pagar. E esse é o preço que a BR Distribuidora na época valia. Ela não valia nem mais e nem menos do que isso, porque se ela valesse mais do que isso, o mercado pagaria mais, a gestão venderia por mais, a gestão quer ganhar mais em cima daquilo. E se ela foi vendida muito barato, ela teria muito mais competição, né? Caso fosse uma empresa sendo vendida por outra, que não é o caso. Aqui foi venda de participação, mas se ela estivesse sendo vendida para uma outra empresa e fosse num preço muito barato, teria competição pela compra dessa empresa. Então, não existe isso de preço abaixo do que vale no mercado, tá? Eu trouxe aqui algumas notícias para mostrar para vocês. Primeiro, de um fundo imobiliário, né? Então, o XPPR, ele anunciou em agosto ali do ano passado que ele vendeu alguns imóveis que ele tinha ali no portfólio dele. O valor total dava mais ou menos 7 milhões e 500, mas isso aqui é irrelevante. Mas uma coisa interessante que ele traz aqui no fato relevante informando dessa venda é que a transação foi realizada abaixo do valor contábil dos imóveis. Então eu sei que muita gente utiliza o valor patrimonial, o valor contábil da empresa para dizer, olha, essa empresa foi vendida muito barato, esse imóvel foi vendido abaixo do que ele valia. Não importa o quanto que está lançado lá na contabilidade, não importa o patrimônio, não importa os ativos, os passivos, o que importa é o que o mercado aceita pagar. E nesse caso aqui, o mercado aceitava pagar por esses escritórios que esse fundo imobiliário vendeu por um preço abaixo do que o próprio contador ou do que o próprio analista ali achava que valia. Então, o mercado ele sempre vai ser soberano. Quer outro exemplo? Equatorial comprou uma distribuidora num leilão, num lance único, por 100 mil reais. E aí, provavelmente uma pessoa com uma visão talvez mais parecida com o Matheus vai achar que isso daqui foi vendido de graça, foi dado de graça para Equatorial, uma empresa privada, maldosa e tal. Mas você não está enxergando ali o desafio que é você conseguir tocar uma empresa como essa que foi vendida para Equatorial, com a dívida que ela tem, com o balanço que ela tem, com as pessoas que ela tem. Então, 100 mil reais
saiu um preço até que justo, um preço simbólico. E se isso aqui foi barato, por que você não foi lá e comprou por 101 mil reais? Por que você não aceitou esse desafio já que foi tão barato? Então, pessoal, não existe isso de preço intrínseco nas coisas, tá? O mercado ele vai pagar o que o mercado paga e o mercado paga o que vale, tá? Sempre uma coisa atrelada com a outra. E só para puxar um pouco da notícia, o que eu achei engraçado é que a Petrobras ela finalizou a venda da BR Distribuidora em junho de 2021. E foi justamente em junho de 2021, que é mais ou menos esse período aqui, que foi a máxima histórica dos preços da BR Distribuidora. Então, depois que o governo vendeu, as ações caíram 54%. Então, teoricamente, o governo vendeu num preço considerado o preço mais barato, que a BR já chegou a valer, hoje em dia chamada de Vibra, vendeu até que num preço bom. Então, eu acho que tem que rever um pouquinho esse conceito. E por último, o comentário aqui do Cláudio Marcial, que ele comenta: a Petrobras está à venda, senão que se dane o valor de mercado, daqui a pouco o mercado para com o surto. Achei legal trazer esse comentário aqui, muita gente, sempre que a gente faz vídeo da Petrobras, acaba repercutindo muito, né? É uma empresa que tem muita polêmica envolvida. Mas por que eu achei interessante trazer isso daqui? Porque, pessoal, o valor de mercado das empresas, ele não é só um número que não vale nada, que não significa nada. Eu sei que os investidores clássicos, o Graham, o Warren Buffett, todos os mais antigos, eles falavam muito isso, de que o senhor mercado não importa, que o mercado é um dado irrelevante. E a verdade, pessoal, é que o mercado ele é um mecanismo de precificação. São milhares e milhões de pessoas no mundo todo, principalmente a Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, precificando essa empresa para colocar ela no valor que o mercado acha que ela vale, e isso com vários parâmetros, né? Principalmente considerando o quanto que ela tem capacidade de gerar no futuro. Por que eu achei interessante trazer essa pergunta, esse comentário aqui? Porque essa queda nas ações, ela não quer dizer nada, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Ela significa alguma coisa. Quando a gente olha o histórico lá da Petrobras, se a gente pegar aqui, por exemplo, o histórico de lucro líquido, vou aumentar aqui para vocês verem, ela era uma empresa que lucrava ali os seus 30 bilhões, né, até 2011, 2010, 2012 caiu um pouquinho, pode ter sido o petróleo. Em 2014, 15, 16, a empresa virou para prejuízo, quase que não lucra de novo em 2017. E o que aconteceu? A empresa caiu em 2016, as ações caíram. Se vocês olharem as cotações da Petrobras, vocês vão ver que ela começou a cair em 2010, ó. O topo, 2009, o topo dela ali, antes dela começar a cair, foi em 2009. E ela continuou caindo em 2009, 10, 11, 12, 13. Ela continuou caindo antes mesmo dela piorar o lucro. Ela começou a cair, ó, em 2009, 5 anos antes dela piorar os resultados. Isso porque o mercado estava precificando que o caminho da Petrobras era ruim. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje. O mercado está precificando que a Petrobras pode piorar daqui para frente. Os investimentos podem dar menos retorno. Eu já fiz uma live falando isso. A gestão pode piorar, pode ter mais interferência política. Esse resultado já foi horrível do ponto de vista de preço de combustível. Então está segurando o preço, já está tomando ferro. Então essa queda não é de graça, não é o mercado que não sabe o que está fazendo. O mercado sabe muito bem o que está fazendo, está precificando a Petrobras justamente a possível piora futura, que foi o que aconteceu ali em 2010, 11. As ações já tinham caído 30%, 40%, 50% antes mesmo do resultado piorar. Aí o resultado realmente piora, aí o pessoal corre para vender no desespero e aí as coisas se concretizam. Depois ela voltou, graças à mudança de gestão, mudança de governo, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas ela estava caminhando para realmente chegar numa recuperação judicial, alguma coisa muito ruim. Não acho que isso vai acontecer. Hoje é uma empresa muito mais eficiente. A pessoa tem que realmente, né, o gestor tem que realmente querer ter um resultado horrível com a Petrobras. Se a pessoa não quiser fazer isso, ela não vai ter. É uma empresa que tem uma produção muito boa, com custo de produção baixo, com despesas controladas, sem dívida. Então, os governos anteriores, Temer e Bolsonaro, eles deixaram uma empresa tão redondinha que hoje, para deixar ela quadrada de novo, seria muito difícil. Mas pode acontecer. E o mercado está precificando isso. Então, se as ações estão caindo agora, é porque o resultado futuro, se nada mudar, provavelmente vai ser pior. Então, esses foram os 3 comentários que eu separei para o vídeo de hoje. A ideia é fazer esse vídeo aqui no fim de semana, que aí eu consigo pegar os comentários da semana. Então, possivelmente terei um outro vídeo desse aqui no domingo. E aí, depois a gente começa a fazer semanal. Então, lembra que agora os seus comentários podem aparecer aqui no vídeo. Então, eu quero que vocês comentem mais, eu quero conversar com vocês, eu quero trocar ideia, eu quero responder, e às vezes as respostas são mais complexas e ficam melhor num vídeo que eu consigo mostrar coisa para vocês, consigo mostrar gráfico, trazer notícia, trazer fato relevante. É mais fácil do que simplesmente um comentário. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores.